Queridos irmãos, desejo a todos uma bela manhã, um dia cheio de paz, de boas vibrações. Nós hoje vamos dar continuidade a esses itens desse Evangelho que vem nos mostrar o valor de compreendermos a nossa posição espiritual. Jesus entrou em dia de sábado na casa de um dos principais fariseus para ir fazer a sua refeição. Os que lá estavam observaram, então, notando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhe uma parábola dizendo: quando fordes convidados para bodas, não tomeis o primeiro lugar, para que não suceda que, havendo entre os convidados uma pessoa mais considerada do que vós, aquele que vos haja convidado venha dizer-vos: dai o vosso lugar a este, e vos sejais constrangidos a ocupar, cheios de vergonha, o último lugar. Quando fordes convidados, ide colocar-vos no último lugar, a fim de que quando aquele que vos convidou chegar, vos diga: meu amigo, venha mais para cima. Isso, então, será para vós um motivo de glória diante de todos os que estiveram convosco à mesa. Porquanto todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se abaixa será elevado. Nós convidamos a todos a mentalizarmos a figura excelsa de Jesus, pedindo ao nosso Mestre todo o amparo, toda a proteção que tanto necessitamos. Que estejamos conectados com a grandeza do seu amor, para que o Evangelho modifique a nossa maneira de pensar, de olhar e de sentir. Que todos os seus ensinamentos reverberem nosso pensamento num processo reflexivo, para que possamos aprender e a vivenciar as suas lições. Obrigado, Jesus. Amados, queridos irmãos, nós podemos entender que a didática de Jesus, enquanto as parábolas, é um mecanismo que ele usou, um método que ele usou, bastante interessante, que não podemos dizer que seja simples, mas profundo, porque ele pede reflexões, ele pede mudança de pensamento e um questionamento sobre tudo aquilo que acontece à nossa volta. E aqui ele fala que ele foi convidado para entrar, tomar refeição na casa dos fariseus, principais fariseus, o Evangelho nos diz. Não era qualquer fariseu, era um dos principais. E qual que é a proposta que a gente tem que refletir nessa parábola? Quando fordes convidados para bodas, não tomeis o primeiro lugar. Então, nós teremos que ter uma postura de humildade, mesmo que a gente não tenha essa humildade, mas que a gente procure compreender que nós nunca devemos chegar e ser o destaque da festa, o destaque da refeição. Por quê? Porque poderá ter pessoas que são convidados e que tenham muito maior proximidade e que tenham posições para o que convidou diferente. Então, nós precisamos esperar que a gente seja convidado a sentar no lugar devido. Porque olha como seria difícil, a gente entra numa festa, senta e de repente o dono da casa, o dono da festa vem e fala: olha, me desculpe, esse lugar está reservado, você poderia mudar de lugar? E nós vamos mudar, mas de repente a gente vai ter que pedir desculpa, vai ficar envergonhado, mas não refletimos, né? Que às vezes tem outras pessoas que têm para o dono da casa considerações diferentes do que ele tem conosco. Então, isso é um ponto que a gente precisa de considerar. Por quê? Porque nós precisamos entender que o nosso lugar é de estar no ambiente, não é num lugar de destaque do ambiente.
Então, ele deixa esse recado para nós, quando fordes convidados, e te colocar no último lugar. Seja simples, tenha humildade, porque se você é uma pessoa querida e que a pessoa que o convidou o considera, tem um certo respeito por você, ele logo vai dizer-lhe: Fulano, senta aqui mais próximo, e você então vai se sentir amado, glorificado, ali como a gente quiser pensar, né? Então, esse é para nós um ensinamento de bastante compreensão para que a gente venha entender que os primeiros lugares que o mestre nos recomendou, nos referiu nessa parábola, nós não temos que, que ocupá-los. Por quê? Porque muitas vezes eles são dedicados a essas pessoas que falamos, ou algum ídolo do coração da pessoa, e nós não podemos considerar que todas as coisas da vida, e mesmo as questões do espírito, nós vamos conseguir as coisas assim de uma forma imediata, mas nós temos que sair dessa questão grosseira que muitas vezes nós vivemos. Então, nós vamos vendo que nós, muitas vezes, não pensamos ou não temos dentro de nós esse conceito ainda de que nós somos mais ou menos. Não é isso. Nós precisamos entender que todos nós, no banquete do Pai, seremos convidados a assentar à mesa. A passagem do Evangelho, ela não se refere a essa questão do físico, do material, porque quando nós chegarmos ao mundo espiritual, nós podemos ser vistos onde nós estivermos. Então, cada um que quer ter sua evidência no mundo, quase sempre ele está vivendo num estado muito aflitivo. Então, a liberdade entre todos nós é uma conquista do espírito. E a riqueza material, muitas vezes, não mostra aquilo que verdadeiramente somos, porque podemos ter uma riqueza material e sermos escravos do nosso espírito. É uma escravidão, né? Porque muitas vezes eu só quero ver e ganhar e não retribuir com o bem que Deus me ofereceu. Então, a humildade, amigos, ela é uma virtude. E para que eu tenha essa virtude, eu preciso contemplar em toda a minha vida essa claridade divina que nos envolve, que nos ensina, que nos aquece. E quem aprende isso, ele não está preocupado se ele vai ser convidado para sentar aqui ou ali, porque ele já conquistou no seu coração todo o bem que ele poderia, nesse caso, encontrar. Emmanuel nos fala, numa das mensagens dele, os últimos, ele nos mostra: se te encontras acaso entre os últimos, guarda paciência e regozija-te, porque estarás na companhia daqueles que se fez o derradeiro de todos os tempos, como sublime fonte de luz, que se agiganta com séculos, clareando o roteiro dos homens na terra e além da morte. Quem foi esse? Veja bem, se te encontra acaso entre os últimos, guarda a paciência e regozija-te. Foi isso que Jesus fez. Ele não ficou na tribuna. Quando Pilatos pergunta se ele era rei dos judeus, ele fala: tu dizes. Mas ele que foi considerado aquele que foi levado para a cruz, foi ele que clareou para todos nós o roteiro iluminativo do nosso espírito, além da morte. Então, meus amigos, os últimos têm um sentido mais profundo do que nós pensamos. Então, aqui na Terra é sempre difícil a gente fazer qualquer correspondência àquela expectativa do mundo espiritual, desse céu que muitos querem alcançar, quando mesmo no dia a dia nós ainda estamos ocupando alguns lugares
que a gente sabe que são lugares de destaque dos homens, mas não são lugares de destaque diante de Deus. Então, quem aprende a perder, ele vai compreender cada dia que a gente só perde para as trevas, que muitas vezes elas nos dominam. Então, quem aprende a perder para as trevas, entra na posse dos tesouros imperecíveis da luz. Então, muitas vezes nós queremos, qual que é a treva? É o orgulho, é a vaidade. Quando nós reconhecemos que se nós nos tornarmos seres mais humildes, mais simples, nós, para os homens, nós diminuímos a nossa condição. Eles acham que nós somos inferiores. Por isso, a lição do Evangelho vai nos mostrar justamente essa situação que, quando nós trouxemos aqui a respeito dos bem-aventurados pobres de espíritos, esse capítulo está nos mostrando o que é a gente sentir como um bem-aventurado diante dos olhos de Jesus. Então, muitas vezes, nós ainda não entendemos o que é ter uma posição diante do Mestre. Então, essas máximas, nos diz Kardec, decorrem do princípio de humildade que Jesus não cessa de apresentar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor, e que ele formulou assim: bem-aventurados os pobres de espíritos, pois que o reino dos céus lhes pertence. Por que o reino dos céus pertence aos pobres de espírito? Porque eles compreenderam o valor da humildade, o valor da simplicidade, e ele toma a criança como esse símbolo da simplicidade, porque ele mostra que aquele que é simples será o grande no reino dos céus, e aquele que se humilhar e se fizer pequeno como uma criança, isto é, que nenhuma pretensão alimentar a superioridade, a afabilidade, conquistará também. Então, nós vamos ver que o Espiritismo, ele vai nos trazer grandes exemplos para mostrar para todos nós a posição de grandes no mundo dos espíritos, os que eram pequenos na Terra. Se nós perguntarmos, né, para os nossos irmãos, quem era Francisco Cândido Xavier? Era um homem simples, era um homem humilde, que não tinha a preocupação com as suas aparências, mas ele lapidava no seu coração a luz do bem, do Evangelho. E parecia pequeno diante dos homens da terra, mas tenho certeza que, ao retornar ao mundo espiritual, retornou com todo o seu poder de amor, de luz resplandecente, porque ele conquistou pelo trabalho da humildade. Nós queremos ter uma posição de destaque. Muitas vezes sofremos com isso. Então, o Kardec nos mostra que os primeiros, ao morrerem, levaram consigo aquilo que faz a verdadeira grandeza no céu, e que não se perde nunca as virtudes. Chico jamais vai perder as suas conquistas, ao passo que os outros tiveram de deixar aqui o que lhes constituía a grandeza terrena. Então, muitas vezes, quando eu estou prezando a vida, a matéria, a riqueza, os títulos, vai ficar tudo aqui na terra. Eu não vou levar. Só levo aquilo que eu construir dentro de mim. Então, nós vamos chegar no mundo espiritual privado de tudo. E aí nós vamos ver que nem as nossas roupas foram conosco. Então, eles vão conservar apenas o quê? Os sentimentos que eles carregavam. No caso, o orgulho. E nós vamos ver que vão sentir-se humilhados e muitas vezes não compreendem a sua posição. E o Evangelho, como ele nos mostra todos os dias uma lição, ele nos traz a postura do homem rico e Lázaro, né? Porque ele era rico, ostentava, tinha tudo, e o pobre, o Lázaro, quem era? Aquele que recebia as migalhas, aquele que sentia fome, sentia frio. Mas no mundo espiritual, nós vamos ver que aquela roupagem física, os andrajos físicos, não estavam com ele mais, ele estava totalmente iluminado.
totalmente modificado. E o Espiritismo aponta, então, outra aplicação do mesmo princípio nas encarnações sucessivas. Por isso que eu preciso de reencarnar, para que eu possa reencontrar com aqueles espíritos, modificando os meus sentimentos, para que eu possa ocupar elevadas posições diferentes dessa elevação que eu quero aqui. Ocuparam as mais elevadas posições, descem em existência seguinte às mais ínfimas condições. Por isso nós temos o rico e o pobre, mas temos o rico que não é avarento e temos o pobre que é avarento, porque isso são sentimentos. Então, nós precisamos entender que quando nós somos dominados pelo orgulho, pela ambição, nós teremos que voltar numa reencarnação diferente. Então, Kardec nos deixa bem claro: não procureis, pois, na terra os primeiros lugares, nem vos colocar acima dos outros, se não quiserdes ser obrigados a descer. Buscai, ao contrário, o lugar mais humilde e mais modesto, porquanto Deus saberá dar-vos um mais elevado no céu, se o merecerdes. Mas aqui tem uma coisa: eu não posso pensar que esse lugar mais humilde é aquele banquinho que está lá escondidinho. Aí eu vou lá porque eu sou humilde, então eu vou sentar ali. Não, amigos. Essa é uma questão espiritual. Essa é uma questão do espírito. Então, cada um pode analisar o nível ou coloca um termômetro no seu coração e veja que sentimentos você tem. A humildade é uma virtude e que para que eu tenha, eu preciso percorrer o caminho primeiro da simplicidade. E será que eu sou simples? Será que nós somos puros de coração? Então fica aí a nosso questionamento e pedimos a Deus que nos ampare. E na hora do passe, que essas energias que chegam até nós nos permita refletir nesse espírito que sou, nessa condição espiritual que me encontro, para que os benfeitores possam me auxiliar. Que a minha água se transforme em medicamento, mas que eu possa não só ingeri-la, mas eu possa refletir em mim mesmo. Quem sou? Como vivo? De que forma me vejo? Mas de que forma os meus irmãos me veem? Esta é uma pergunta que nós precisamos buscar, para que o passe nos sustente verdadeiramente naquilo que precisamos mudar. E deixo no coração de todos vocês as vibrações emitidas pelos trabalhadores do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Estes trabalhadores, amigos, eu estou referindo a esta equipe generosa de Eurípides, que tem olhado por todos nós. Que a paz, a esperança e a alegria seja constante em nossa vida. Que assim seja.